E me fala uma coisa, você mencionou que em vários momentos você gostava de ter metas, né? De ter objetivos para eu preciso de melhorar, então eu vou fazer o FCI. Preciso de melhorar mais um pouco, eu vou fazer então o próximo vai ser o CI e vai, né, e foi galgando ali para cima. Mas como que você media ou o que te deu um start de, putz, meu inglês não é bom o suficiente, preciso melhorar? E em que ponto que você falou, não, estou bem agora e dá para esperar mais um pouco? Ah, Falando de proficiência, né? a questão, essa necessidade de melhorar o inglês foi algo assim que, na verdade, eu não tive nem como correr, né? Porque assim que eu comecei a trabalhar em escolas um pouquinho melhores, né, do que aquela que me ofereceu geladeira, os próprios donos falavam assim, eu vou te colocar para dar aula para básico, né? Seu inglês ainda não é um inglês tão avançado, então eu vou te colocar para dar aula para básico. E eu não acho que eu não estou falando isso para dizer que um professor que tem um inglês não tão bom tem que dar aula só para básico. Eu acho que, na verdade, idealmente, um professor teria que ter um inglês bom para dar aula para básico. Mas foi o que, na realidade, foi o que aconteceu comigo. Né? Eles me colocavam para dar aula para básico, porque na época meu inglês não era tão bom assim. E foi aí que deu esse estalo que você comentou. Tipo assim, naturalmente eu pensei, pô, né, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar dando aula para... E não é problema dar aula para básico, mas eu queria ter a oportunidade de dar aula para diversos níveis. Mas, naturalmente, para eu poder dar aula para diversos níveis, eu teria que mostrar que o meu inglês era suficiente para lidar com esses níveis. E foi aí que surgiu essa necessidade de continuar estudando para... Assim, eu também tinha uma motivação intrínseca de querer melhorar, mas a ficha realmente caiu na hora que eu percebi que se eu não melhorasse, eu ia ficar dando aula para os mesmos níveis, assim, basicamente o resto da vida. E não só isso também, né? Eu ia ter a oportunidade de crescer, de melhorar, de tentar escolas melhores, de experimentar com outros grupos, com outros níveis. Então foi aí que surgiu deu esse estalo de que eu tenho que melhorar e eu tenho que melhorar o mais rápido possível. E vai galgando certificado atrás certificado, legal. Teve um Celta também no meio do caminho? Eu não cheguei a fazer o Celta. Como eu tinha feito esse curso que a Manu também fez, né? Que foi um curso bem 2 meses, super intenso assim, eu já tinha a ideia de tentar ir direto para o... Minto, na verdade, pensei em fazer o iCelta, porque como o Celta tem o Celta que, em teoria, ele é um pre-service, né? Teacher Training Course, né? Lógico que tem muita gente que faz o Celta com experiência, mas, em teoria, ele é um curso certificado por professores até sem experiência. E eu lembro que o iCelta, que já não existe mais, acho que Cambridge descontinuou ele o ano passado, hoje, nem se a gente quiser fazer, a gente pode fazer, ele era um intermediário. Então, assim, para você não sair do Celta, né, que é um curso mais para quem está começando em teoria, e direto para o Delta, que já é o último, então eu pensei em fazer o iCelt. E não rolou por causa de horário. Eu não consegui achar um horário que fosse possível. Porque como eu tô aqui no interior de São Paulo, né, então qualquer coisa que... Agora está tudo mais fácil, porque você consegue fazer praticamente tudo online. Mas se eu vou pensar em, sei lá, 10 anos atrás, você não conseguia fazer nada se não fosse indo para São Paulo. Legal, legal. E por que o Delta, Sérgio? Assim, a gente escuta muito sobre, obviamente, sobre letras, porque é nacional, a gente escuta bastante sobre o Celta, é um curso bem famoso, especialmente para a galera que está mais conectada com o mundo de IoT e tal. Né, o Celta é bem conhecido já e está ficando cada vez mais conhecido, mesmo em cidades que não tem o Celta sendo oferecido naquela cidade, né, presencialmente. Mas o Delta, normalmente a gente vê a galera parando no Celta, né? Você faz o Celta, você aprende bastante coisa, você tem um in-service ali muito legal, e aí, beleza, né? Já tem letras, tem o Celta, tá legal. Por que o Delta? Por que você resolveu entrar no Delta? E, inclusive, eu conheço várias pessoas que entraram no Delta e ou não terminaram, ou fizeram só algum dos módulos e pararam ali com um ou com 2 módulos sem ter feito os 3, né, terminado o ano e meio inteiro. Por quê? Por que o Delta e por que ir até o final dele? Não, na verdade é bem comum. Quando você olha, por exemplo, né, no número de pessoas que começam, acontece exatamente o que você falou. Ou elas fazem um único módulo, né? Ou assim, fica incompleto, porque, na verdade, se você... Cada módulo do Delta a gente recebe um certificado, mas quando você consegue completar os 3 módulos, aí Cambridge te envia o diploma. Mas para você conseguir o diploma, então tem que ter realmente terminado os 3 módulos. Caso contrário, você só tem certificados individuais cada módulo. E realmente o que acontece é que o Vini descreveu.
Então, vai ter muitas pessoas que começam, fazem, por exemplo, o módulo 1, que é uma prova, né? E alguns passam, outros não passam. O índice de reprovação do módulo 1 é altíssimo, não só no Brasil mesmo, ao redor do mundo. Se vocês forem, por exemplo, só por curiosidade, no site de Cambridge, na parte que tem estatísticas, né, de exames, vocês vão encontrar, por exemplo, que a taxa de reprovação é altíssima do módulo 1. Então, tem esse problema também da prova ser difícil e tal. Tem alguns que só fazem o módulo 2, porque é um componente mais prático, né? Você vai lá, você faz o curso, você dá sua aula é observada, você recebe feedback. E tem algumas pessoas que só fazem o 3, mas aí acaba acontecendo isso, de ficar incompleto ou das pessoas desistirem. O que me motivou a fazer foi que eu queria continuar estudando, mas eu queria uma coisa que me puxasse. Porque eu estava pensando assim, tá, eu consegui organizar minha vida, estou com esse tempo livre agora e quero fazer um curso. Mas eu tinha feito muitos cursos curtos, muitos. Então eu queria um curso mais longo. Acho que foram duas coisas. Eu queria um curso mais longo, uma coisa mais intensa, né? Que eu sentisse realmente que ia me puxar. Aí eu pensei na possibilidade de fazer um mestrado, mas seguir carreira acadêmica não era uma coisa que estava nos meus planos. Falei assim, bom, por mais que eu queira fazer um mestrado, talvez seja mais interessante fazer o Delta, porque tem esse componente mais prático, né? É difícil achar um mestrado que tenha um componente prático, onde você vai poder dar aula, ter sua aula observada, receber feedback, né? Foi aí que eu decidi realmente pelo Delta. E o que eu decidi, por que eu cheguei até o final? Porque eu sou teimoso pra caramba, eu não ia conseguir. Eu acho que é uma questão de personalidade. Eu ia ficar atormentado se eu fizesse apenas o módulo 1 e não tivesse essa sensação de completude. Eu ia ficar atormentado pro resto da vida. Então, a verdade é essa. Eu acho que eu tinha que realmente começar e acabar para sentir que eu consegui começar. Teve começo, teve meio, teve fim, cheguei no final, pronto, isso aí tá mission accomplished. Agora vamos pro próximo. Beleza. Bom, tirando os de nível menor, então a gente tem aí um CPE para Proficiency, a gente tem aí um Delta, né, de Cambridge para Teaching, a gente tem, além no curso de uma graduação, curso de nível superior, tem aí 2 pós, né, uma delas inclusive fora do país. O que falta, Sérgio? Qual é o próximo? Para continuar assistindo a esse vídeo e dezenas de outras entrevistas especificamente direcionadas para professores particulares, então vem com a gente para Fala Prof, uma assinatura exclusiva que você pode conhecer clicando no card aqui em cima ou no link da descrição aqui embaixo. Te espero lá!